1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Esse texto é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão. E esse texto nos diz assim: havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Amém. Senhor Deus, nós acabamos de ler aqui 2 versículos da Tua palavra. Um texto pequeno hoje. Mas a Tua palavra é rica e ela é poderosa. Ela é transformadora. E o que eu quero rogar ao Senhor nessa hora é que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos dê entendimento, e que o Senhor fale aos nossos corações. Fala, Deus, segundo a necessidade de cada vida aqui, e aplique essa palavra em nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 Crônicas é um livro que foi escrito depois do cativeiro babilônico. Então, os irmãos já conhecem a história, porque os irmãos acompanharam ali em Ageu. Então, o povo teve que reconstruir do nada a sua cidade, o templo, as suas vidas, o relacionamento com Deus, que tinha sido arrasado durante o período babilônico, período de cativeiro, período que eles ficaram exilados, eles ficaram fora do território que o próprio Deus tinha para eles, por conta, os irmãos já sabem, de desobediência, de pecado. Então, 1 Crônicas e 2 Crônicas também, mas quando a gente olha aqui, hoje eu vou me concentrar nesse texto, nessa passagem, você vai ver, a partir do início do livro, até o capítulo 9 de 1 Crônicas, aquilo que é uma sucessão de nomes. São mais de 600 nomes em 9 capítulos. Mas há um motivo por conta da existência dessas passagens longas de genealogia na Bíblia. O objetivo do autor é trazer de volta para o povo que estava reconstruindo sua vida e que tinha perdido, de certa forma, a sua identidade como povo. Ele estava restabelecendo algo que era fundamental para o povo de Deus: a linhagem davídica, a sucessão após Davi. Por quê? Porque Deus havia feito promessas incríveis para o trono de Davi, para a casa de Davi, para o descendente de Davi. Então era muito importante reconstruir essa ideia com o povo. Essa era uma mensagem fundamental que unia o povo. Então essa genealogia, ela tem relação direta com isso. Era como se dissessem: vocês têm uma história, Deus tem promessas para a vida de vocês, e Deus vai cumprir essas promessas, e esse momento de reconstrução, nós não podemos perder isso de mente. Deus vai levantar da descendência de Davi um rei que abençoará todo o povo. Então a genealogia, ela tem esse objetivo por detrás dela, de mostrar que Deus estava conduzindo a história, que não foi porque eles estiveram presos, ou cativos, ou exilados, que Deus tinha deixado de lado suas promessas, que Deus não iria cumprir suas promessas. Então, a genealogia acontece dentro desse contexto. E aí a gente vê aquela sucessão de nomes, e do nada aparece um comentário a respeito de um desses nomes. Todos os demais nomes, não há nenhum destaque. Os nomes vão se sucedendo, um após outro, mais de 600 nomes. Mas a respeito de uma pessoa, a respeito de um nome, de um homem, Jabez, há um comentário. E é o único comentário que existe dele na Bíblia, mas há um destaque. E todo o texto bíblico ele é intencional, irmãos. Por que esse homem se destaca? Quem é esse homem? Nós temos poucos elementos, e a nossa tentativa
é a partir desses 2 versículos que nós temos diante de nós. O que nós sabemos é que esse homem, ele recebeu um nome, Jabez, que tinha um significado muito ruim. E ele carregava essa marca com ele. Jabez significa aquele que causa dor. Significa que ele era alguém. Por que ele recebeu esse nome? Por conta do seu nascimento. A sua mãe sofreu para dar à luz a ele e sofreu de modo extremo. Nós não temos detalhes, ela sobreviveu, ela não sobreviveu, ele ficou com marcas no corpo desse processo difícil do parto, nós não sabemos, mas sabemos que foi um evento marcante, a ponto da mãe colocar esse nome, aquele que causa dor. Irmãos, eu já joguei bola com alguns zagueiros que mereciam esse nome, viu? Alguns. É que eu não conhecia naquela época esse personagem bíblico. Mas tinha alguns zagueiros que esse nome cairia como uma luva para aqueles zagueiros. Porque eles eram homens que causavam dores nos atacantes que eles marcavam. Mas eu não acredito que o Jabez era um zagueiro, mas eu não consigo mais ler esse texto sem me lembrar de alguns nomes que passaram pela minha gloriosa carreira no Ciderpool, irmãos. Havia muitos ali que causavam dores nos atacantes. Mas voltando ao texto bíblico, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que algo que nós precisamos pensar esse texto a partir de um ponto, que é este do nome dele. Ele carregava uma marca que trazia uma memória ruim, e nós sabemos que para o judeu, a família colocava um nome, normalmente relacionado com algum evento, como era o caso, ou com um prognóstico do futuro, do que seria aquela pessoa. Isso está absolutamente inserido. Então, esse menino, quando nasce, por conta das dores de parto causadas em sua mãe, ele agora tem como uma sentença colocada sobre ele, uma espada colocada sobre a cabeça dele, dizendo: esse sujeito está no mundo para causar dor à vida das pessoas. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que causam dor. Ninguém. Ninguém gosta de estar em relacionamentos com pessoas que causam dor. Há em nós um aparato de defesa, tanto física, mas emocional também, que nós nos protegemos e nos afastamos daquilo que é uma ameaça e que nos causa dor. Então, esse menino, quando nasce, ele nasce com um prognóstico de que ele causaria dor às pessoas. E se essa palavra se confirma, essa palavra que foi lançada sobre a vida dele, levaria a uma vida pequena, miserável, solitária. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu estava lendo esse texto, estudando para esse sermão, eu li um comentário em que o comentarista dizia assim: nós também poderíamos ter um nome, e todo que poderia caber seria um nome adequado a mim e a todos nós que estamos aqui, ou a qualquer ser humano. Aquele que peca. Nós nascemos debaixo dessa condição. Nós nascemos por conta do pecado original, por conta do pecado de Adão, com uma inclinação. Nós necessariamente iremos pecar. Todos nós aqui poderíamos ser batizados como aquele que vai pecar. Quando nós olhamos para a vida de Jabez, que tinha uma sentença colocada sobre ele, um prognóstico colocado sobre ele. E quando nós olhamos para as nossas vidas, há um prognóstico sobre a vida de um homem pecador. Ele vai morrer separado de Deus. Porque é isso que o pecado faz. O pecado separa o homem de Deus. O pecado cria uma barreira
que coloca o homem de um lado, distante de Deus. O pecado coloca o homem de costas para Deus. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. Esse é o prognóstico que todos nós tínhamos a respeito das nossas vidas quando nós nascemos. Esse é o prognóstico que existe sobre a vida dos nossos filhos, netos e sobrinhos. Eles são tão lindinhos, eles são tão fofinhos, eles são tão... tudo isso aí. Mas há uma programação na vida deles e nas nossas vidas, que se não houver mudança, vai levá-los à separação eterna de Deus. Esse texto lança luz sobre todo esse universo. Esse texto e a vida desse homem, como descrito aqui, lança luz sobre tudo isso e nos faz pensar sobre tudo isso. Eu quero avançar um pouquinho no texto e compartilhar algumas coisas com você, porque o texto é muito claro. Ele é o sujeito que Deus virou o jogo da vida dele. Não se esconde o início difícil, ruim, não se esconde também que havia uma palavra de derrota sobre a vida dele, uma palavra maldita sobre a vida dele, como há sobre a de todos nós, sobre de todo ser humano. Mas o texto termina com algo muito especial. Ele é alguém que tem relacionamento com Deus. O que tem de especial nesse homem? Se eu falasse de Moisés, vocês me diriam muitas coisas. Se eu falasse de Abraão, vocês me diriam tantas outras. Se eu falasse de José, de Elias ou de tantos outros, vocês me diriam, eu desse uma folha em branco, e se você conhece a história desses homens de Deus, vocês diriam tantas e tantas e tantas virtudes desses homens. Mas Jabez vai morrer na história. A virtude que esse homem tem está ao meu alcance e ao seu alcance. Ele é um homem que ora. O destaque em mais de 600 nomes é porque ele é um homem que orou. Ele é um homem que buscou a Deus. Ele é um homem que tinha um prognóstico ruim sobre a sua vida, mas ele ousa buscar a Deus em oração. E isso está diante de todos nós. Se nós fazemos isso, se nós não fazemos, se nós fazemos com alegria, se nós fazemos por qualquer outro motivo, com tristeza, é uma reflexão pessoal. Mas ninguém nesse ambiente pode dizer: ah, pastor, isso era só para o Jabez, eu não tenho acesso a isso. Isso era só para o outro, para mim não. Eu não tenho essa característica, ou aquela do Moisés, ou do José, ou do Elias, ou do Abraão. Ok, mas o Jabez é um homem comum, que não fez nada de extraordinário, tinha uma vida comum, e tinha um prognóstico ruim sobre a sua vida, como muitos de nós. Muitos que estão nesse ambiente hoje, o prognóstico sobre suas vidas era péssimo. Quantos de nós fez ou faz coisas extraordinárias? Qual é o seu extraordinário? Você orou, parou de chover por anos, depois você orou e choveu por anos. Inclusive, se você é o culpado dessas chuvadas, você já poderia voltar a orar. Você orou e desceu fogo do céu. Você tocou a água e ela se abriu. Qual é o extraordinário da sua vida? Em muitos momentos da nossa vida e em muitos momentos de relacionamentos da nossa vida, relacionamentos interpessoais,
conflitos aparecem porque nós nos achamos especiais em algum momento. E às vezes nós nos relacionamos com as pessoas na ideia de que ela me deve alguma coisa porque olha quão especial eu sou. Obviamente que ninguém diz isso com essas palavras, porque fica um pouco estrelinha demais. Mas age e se comporta e, sobretudo, tem sentimentos e pensamentos que são dirigidos por essa ideia. Eu sou especial. Sobretudo num ambiente de competição. Você tem as 10 pessoas numa mesma sala, elas têm a mesma função. É ali que vai acontecer isso. É entre os iguais que acontece isso. E quando nós oramos? E quando nós ousamos orar? E quando nós estamos diante de Deus em oração, nós cogitamos que somos tão especiais assim? Nós poderíamos nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, querido, o Senhor sabe que é o teu servo especial, teu servo sem defeito, teu servo imaculado, que fala contigo nessa hora, não é, Deus? Quantos fazem essa oração aqui? Porque quando nós estamos diante de Deus, nós estamos completamente nus, despidos de todo filtro, de toda máscara, de toda maquiagem. E fica muito claro quem nós somos e diante de quem nós estamos. Pessoas que ousam orar. Pessoas como Jabez, que ousam orar e lutar contra o prognóstico ruim de suas vidas e de suas famílias. Porque ele não tem apenas um drama pessoal. Ele tem um drama familiar. Mas ele é da linhagem de Davi. Lólara, como pode a família das promessas de Deus, do povo de Deus, ter problemas, né? São semelhantes à minha família e à sua família. Tem lutas, tem dores, tem erros, tem falhas, tem pecados. E o que esse texto me mostra é que uma família de Deus com problemas, com lutas, um homem, uma pessoa com prognóstico ruim, ousa buscar a presença de Deus. Oração nos faz crescer. Oração nos transforma. Você quer crescer na fé, quer crescer em santidade, quer crescer no conhecimento de Deus, você quer crescer? Coloque-se de joelhos. Você vai crescer como nunca cresceu. Coloque-se de joelhos, ponha-se de joelhos e abra o seu coração na presença de Deus. Porque é isso que Jabez ensina. Um homem simples, um homem comum, com um prognóstico difícil, numa família com problemas, mas ele se prostra diante de Deus, ele se ajoelha diante de Deus e ele abre o seu coração. A oração dele, vamos dar uma olhada nisso. Como bom seria se me abençoasse. Começa com isso. Que bom seria se me abençoasses. Quem são os abençoados da Bíblia? O que é ser abençoado? Abençoado, você sabe, mas não é. Quem que é o abençoado? Quem que é o abençoado da Bíblia? Abraão foi abençoado. Foi muito abençoado. Ele foi rico. Foi muito rico, mais rico, um dos mais ricos da história da humanidade é o tal do Abraão. Foi muito abençoado e ele foi rico, muito abençoado, muito rico. E se eu olhasse só para o fragmento Abraão, eu diria dizer, bênção e riqueza andam juntos. O que ele está pedindo aqui é dinheiro. Mas aí eu posso olhar, por exemplo, para... Eu não vou entrar em Jesus, que não vou apelar com os irmãos. Mas eu vou olhar para Elias. Elias foi um homem abençoado, irmãos? Sim ou não? Elias foi muito abençoado, irmãos. Elias tremendamente abençoado. A vida de oração do Elias é um negócio incrível. As experiências dele com Deus são magníficas.
Mas ele teve medo? Ele ficou deprimido? Ele fugiu? Ele temeu? Ele foi alimentado por viúvas? Quem menos tinha, quem não tinha quase nada, ele tinha menos que elas, a ponto de ser alimentado por elas. Percebem do que a gente está dizendo? Eu não posso olhar esse texto aqui e dizer que ele está pedindo apenas dinheiro, porque o conceito de ser abençoado ultrapassa isso. Alguém pode ser abençoado e ter dinheiro. Alguém pode ser muito abençoado e não ter dinheiro. Alguém pode ser abençoado a ponto de dizer para o sobrinho assim, a gente tem coisa até demais que não está dando nem para a gente andar junto de tantos animais e tantas coisas que a gente tem. Não está dando certo mais. Não é porque a gente tem pouco ou porque nós estamos perdendo. É porque nós estamos prosperando tanto, Ló, que cada um precisa ir para um canto, porque está faltando espaço para capaz de contemplar a nossa prosperidade. É a história de Abraão. Então você tem o rico abençoado? Tem. Mas você tem o pobre abençoado, o Elias. Ora, então eles não são abençoados, nem porque são ricos, nem porque são pobres. A bênção não está nem na pobreza, nem na riqueza. Onde ela está? O que eles tinham em comum? Eles eram instrumentos de Deus na sua geração. E é como se Deus dissesse assim, Abraão, eu vou tirar da tua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar. Ok? A promessa, Abraão. Se a gente fosse trocar isso em miúdos, seria Deus dizendo assim, Abraão, eu vou te tirar de onde você está, eu vou te tirar de Ur dos Caldeus, porque eu tenho propósitos de usar você como um instrumento de salvação. Porque a promessa final para Abraão é qual? Que viria dele o descendente. Todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão. Do que a gente está falando? De Jesus. Do que a gente está falando? De salvação. Abençoado na Bíblia são homens e mulheres que desejam cumprir em suas vidas o propósito de Deus, tendo muito ou pouco dinheiro, muito ou pouca saúde, muito ou poucos anos de vida, mas eles querem cumprir em suas vidas o propósito que Deus tem para eles. Amém? Ele está pedindo isso, irmãos. Deus, eu tenho uma marca sobre a minha vida. Eu tenho um prognóstico ruim sobre a minha vida, Deus. Mesmo que não intencionalmente, eu causei dores à minha mãe. Deus, não há uma pessoa ao meu redor que olhe para a minha vida e acredite que eu vá dar certo. Abençoa a minha vida. Que nada disso seja impedimento para que se cumpra em mim o teu propósito. Você quer vida abençoada? Você quer as bênçãos de Deus? Às vezes eu digo para as pessoas assim, olha, se você não quer incomodação, não se meta com Jesus. Porque quem procura ao Senhor, quem procura Jesus, quem procura a Deus, e diz, Pai, abençoa a minha vida. Sabe o que Deus está entendendo da sua oração? É que você quer que Ele faça a vontade dEle, de forma plena, completa e absoluta na sua vida, em tudo que você tem, em tudo que você é, em todos os seus relacionamentos. Oh, mas não era bem isso que eu queria, não. Mas eu tenho certeza que é isso que a Bíblia ensina. Porque quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos dizendo exatamente isso. Que o que temos e que somos é dEle, para Ele, para a glória dEle. E não importa se é muito ou se é pouco. Se é
Isso não tem valor algum, não é isso que define, mas é a intenção do seu coração. Aqui nós vemos um homem que ousa pedir para Deus abençoar a vida dele. Expandas o meu território. Obviamente, os irmãos sabem muito bem que ele fazia parte de uma sociedade agropastoril. Eles plantavam e cuidavam de animais. Esse era o contexto social. Ele está pedindo bênção material, bênção para o trabalho dele. Ele está pedindo para Deus abençoar o trabalho dele, prosperar o trabalho dele, abençoar aquilo que ele fazia. Se nós só parássemos nessa sentença, tem sermões por um mês aqui. Eu não vou pregar um mês hoje, mas eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, o texto pressupõe trabalho e não preguiça. Porque coisa que dá trabalho é terreno. Tem alguém aqui que tem casa com quintal grande? A pessoa tem casa com quintal grande. Mas não é tudo cimentado, não. O cimentado já dá trabalho. Não, é com grama. Chove, faz sol, está você lá para cuidar. Porque o que vai crescer naturalmente é mato, grama não. E tu tem que ir lá tirar o mato, porque senão toma conta. Então esse homem está pedindo aqui é trabalho. Essa é a última oração que o preguiçoso vai fazer. Porque se Deus ouvir, ele é a pessoa mais infeliz do mundo, gente. Essa é a primeira lição desse texto, irmãos, desse segmento. Quando ele diz, Deus, manda trabalho para mim, eu preciso que o Senhor me abençoe com o trabalho, eu preciso que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos, traz prosperidade para o meu trabalho, me ajuda no meu trabalho. E aqui quebra algumas coisas, irmãos. A gente tem algumas coisas que são criadas que são difíceis assim, de entender. Que é assim, não. A pessoa está num nível de santidade tão elevado que ela nem ora mais por coisas materiais. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia está lotada de gente pedindo por coisas materiais. Tudo é de Deus, irmãos. A paz no seu coração que você está pedindo, perdão pelos pecados, é tão bíblico quanto pedir para Deus abençoar o seu trabalho. O que não é bíblico? Para Deus abençoar a sua preguiça. Isso não é bíblico. Deus faz prosperar a minha preguiça. Isso não é bíblico. Essa não é uma oração que está alinhada com o propósito de Deus. Essa não é uma oração que está alinhada com a vontade de Deus. Mas Deus abençoar os seus estudos, Deus abençoar o seu trabalho, Deus fazer prosperar as suas mãos. E quando prosperar, você pedir a Deus que não te torne escravo daquilo que você tem conquistado pela graça dEle. Tudo isso é bíblico. Tão bíblico quanto orar pedindo perdão pelos pecados. Abençoe meu trabalho, me faça prosperar. Sabe o que essa passagem também me chama a atenção, esse segmento? Um desejo por excelência. Tem duas coisas que a excelência faz. Excelência na sua atividade, excelência no seu ministério, excelência na sua atividade profissional, excelência na escola, na faculdade. Excelência honra a Deus, gente. O teu trabalho é obra e graça de Deus na sua vida. Os teus dons, as tuas capacidades, é obra de Deus na sua vida. Honre a Deus na sua atividade. Não faça de qualquer jeito, porque o teu patrão é chato. Você também é chato. E eu também sou chato. Honre a Deus, porque Deus é de Deus, é para Deus, é para o Senhor. É a Ele quem nós prestamos conta de tudo que temos e que somos. As oportunidades que Ele nos tem dado. Você tem a oportunidade de estudar.
Que bênção, tantos não têm. Você tem a oportunidade de trabalhar, tem tanta gente num leito. Ela não tem saudade de passear não, gente. Só você visitar alguém que está acamado. Sabe por que ela mais tem saudade? Do trabalho. Do trabalho. Às vezes são pessoas que estão só em casa, já não conseguem sair. Sabe um momento que fica muito emocionante para elas? Quando gente do trabalho dela vai visitá-la. Ela ainda se sente parte, ela foi lembrada, ela fazia parte de uma equipe. Disso que esse texto está falando. Excelência honra a Deus. Excelência dá glórias ao Senhor. Mas sabe uma outra coisa que excelência também faz? Inspira. Excelência inspira outras pessoas a seguirem aquele caminho. Quando nós vemos um serviço feito com excelência, uma atividade feita com excelência, uma entrega com qualidade, no prazo, com carinho, com excelência, com tudo que envolve o conceito de excelência, o que isso faz conosco? Nos inspira tremendamente. Se for alguém da sua área, então ainda mais. Digamos que você tenha uma pessoa que é confeiteira, um confeiteiro, uma confeiteira, e ela vê um trabalho de excelência nessa área, o que isso faz imediatamente com ela? Inspira a que ela trilhe aquele caminho. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Excelência traz glória a Deus. E excelência inspira pessoas que estão perto de você. Excelência ensina os seus filhos. Excelência ensina os seus netos. Excelência é inspiração para pessoas que estão perto de você. A oração segue e ele pede a companhia de Deus. Olha que momento, irmãos. Sê comigo em tudo o que eu fizer. Em cada coisa, em cada dia, em cada detalhe. Seja comigo, Deus. Esteja comigo em tudo, e em todas as coisas, e em cada momento. Irmãos, às vezes nós não levamos a sério essa história, que sem Deus nós nada podemos fazer. Muitas vezes nós achamos que tem um monte de coisa que a gente faz sem Deus, porque a gente está acostumado com elas, porque a gente tem conhecimento, experiência, porque aquilo faz parte da nossa rotina. Então, de novo, a gente não diz isso. Fala assim, Deus, isso aqui o senhor não precisa se meter, não, que eu já sei fazer. Mas no fundo, a gente já não coloca aquilo como algo que nos faça depender de Deus. Mas esse não é o projeto de Deus para nós. Seja a coisa mais complexa, que você não sabe nada, seja a coisa mais simples, faça-o na dependência e na companhia de Deus. Traz Deus para o seu cotidiano, para a sua rotina, para o seu dia a dia, para as suas atividades mais simples ou mais complexas. Seja comigo, Deus, seja a minha companhia, seja a minha direção. Vem comigo, esteja comigo em todos os momentos. Pastor, mas será que é isso mesmo? Vou te mostrar. Aquilo que é mais simples e que você faz com o pé nas costas, aquilo que você já nem ora para fazer, e talvez nem agradeça por que fez, porque o mérito já é todo teu, Deus não está nesse negócio mais, não há consciência de que Deus esteja ali. Se Deus tirar a tua saúde, se Deus permitir uma doença, você vai fazer como? Se a porta que está aberta e você está surfando nela se fechar, como é que vai ser? Como é que então é essa autonomia, essa soberania? Como que é isso? É soberania e autonomia de ser humano, que é ilusória, completamente ilusória. Eu tive um professor de violão, os irmãos podem não acreditar nisso. Mas eu tive, irmãos. Um professor de violão. Esse professor de violão me ajudou, eu consegui tocar uma música, irmãos, com ele. Uma música.
Se eu contar também, Deus sabe o que faz. Se eu tocasse 2 músicas de violão, eu ia ficar enjoado demais, irmão. Ia. 2 músicas, eu ia ficar enjoadíssimo. Toquei uma música, dei a vida e consegui tocar uma música no violão. Era um homem, irmãos, professorzaço, tocava e fazia, acontecia, uma história bonita, inspirava um monte de gente. Eu não dei certo, mas não foi culpa dele não, irmãos. Os irmãos já me conhecem, sabem que ele foi uma vítima da minha dificuldade, né? A vida tem muitas desventuras. Esse homem, casado, com família, há poucos dias ele foi encontrado na mendicância, lá na minha cidade. No centro da cidade, uma pessoa o reconheceu, estava quase irreconhecível. A pessoa se aproximou dele, mas você não é o professor, sou eu. Sem recursos, sem saúde, sem família. Entendeu o que eu estou tentando mostrar como exemplo? Que aquilo, quem somos nós para dar contas da nossa vida em qualquer tempo? Nós dependemos do Senhor para todas as coisas e em todos os tempos. A glória, a honra, o louvor são todos para Ele. É o que essa oração está nos ensinando. Guarda-me, último pedido dele, guarda-me de todo mal e aflição. A Bíblia fala de dois males na Bíblia. O primeiro está dentro de nós. É a malignidade do nosso coração. Nós nascemos com o vírus do pecado, nós nascemos com as inclinações, as traduções mais antigas vão falar das concupiscências, que são as inclinações, as paixões, que nós temos para quê? Para o pecado, todo mundo tem. Nós nascemos, igual Jabez nasceu sobre esse veredito de que ele ia causar dor nas pessoas, nós nascemos sobre isso, só que nós cumprimos isso. Então, quando a Bíblia fala de mal, fala de um mal que habita você. Mas eu não estou falando de demônio ou do diabo. Eu estou falando da consequência do Éden, da consequência da queda, da inclinação que a gente tem pelo pecado, do gosto que a gente tem pelo pecado, do interesse que nós temos, da curiosidade que nós temos. E que, se deixados à mercê dos nossos próprios sentimentos, vontades, paixões, é para onde nós vamos. Nós precisamos de uma outra força, de um outro poder, porque nós não temos, para mudar o rumo da nossa vida. Então esse é um mal. O outro, aí fala do maligno, do inimigo das nossas almas, daquele que é derrotado eternamente, não ganha uma, mas trabalha incessantemente para aumentar o número de derrotados, para levar consigo um número cada vez maior de derrotados. Ele está sob condenação e quer levar outros a também serem condenados. Estou falando de Satanás, estou falando do inimigo das nossas almas. Quando uma pessoa ora dizendo, Senhor, livra-me do mal, nós vamos lembrar lá da oração modelo de Jesus. É esse homem antes de Jesus, irmãos. Ele está fazendo uma oração que tem o mesmo viés de Jesus. Todos os pedidos anteriores que ele fez e tudo que a gente está vendo, não é de um sujeito que quer ir para a glória, não é de um sujeito que quer que a vida dele cesse na terra. Não, ele está cheio de planos, ele está cheio de sonhos, mas ele está pedindo a Deus, Deus, não me deixe ser dominado pelo mal. Nem o mal que habita o meu coração, nem o mal que habita o coração das pessoas que estão perto de mim. Porque sabe o que o pecado faz? Inevitavelmente, faz que nós nos tornemos Jabezes. Pecado causador. Quando nós pecamos contra o outro, nós causamos dor no outro.
quando o outro peca contra nós, causa dor em nós. O Jabez está pedindo para Deus, Deus, me livra de causar dores na vida das pessoas. Muda o meu prognóstico, Deus. Deus, que aquilo tudo que foi lançado contra mim fique sem efeito. Que debaixo do teu cuidado a minha vida seja transformada. Não permita que os males dos outros me dominem. Essa é a guerra do Jabez, essa é a guerra do Carlos, essa é a guerra de todos que querem viver piedosamente. O texto termina, irmãos. Depois desse pedido, Senhor, tira essa marca da minha vida. Tira esse prognóstico da minha vida, Deus. Refaz a programação, Deus. Faz um setup aqui em mim, Deus, e refaz essa programação. Eu preciso de uma programação nova na minha vida. Quantos de nós, talvez hoje, irmãos, estejamos precisando de uma reprogramação das nossas vidas, em diferentes relacionamentos, em diferentes áreas da nossa vida? Quantos de nós, talvez nessa noite, estejamos precisando, irmãos, fazer a oração de Jabez? Quantos de nós carregamos marcas de erros nossos ou de erros contra nós, e que tem nos desviado do propósito de Deus, irmãos? Porque quando o mal que habita o nosso coração, mas o maligno agindo contra nós, quando há esse casamento, o que ele gera? Vai gerar morte, sim, mas e antes? Distanciamento de Deus. Sabe o que morre na sua vida? O desejo de ser abençoado. O desejo de que se cumpra na sua vida o propósito de Deus. Ser abençoado, nós não vimos que é Deus dizer para Deus, Deus abençoa a minha vida. Você está dizendo para Deus, Deus me usa, eu quero ser teu instrumento, eu quero viver o projeto que o Senhor tem para mim, eu quero viver o teu propósito. Mas quando o mal do nosso coração e as ações e armadilhas do inimigo contra nós, elas surtem efeito, o que morre na hora? O desejo de que se cumpra em nós o propósito de Deus. É o início da morte, é o início do fim. O que é ser amaldiçoado, irmãos? Seria o contrário de ser abençoado. Quem é o amaldiçoado? O amaldiçoado é aquele que se distanciou completamente de Deus e, portanto, do propósito de Deus para a sua vida. Todas as vezes que nós vemos, oh, que homem abençoado, nós não estamos falando de quanto ele tem na conta, nós não estamos falando também de, olha como ele é feliz na pobreza, nós não estamos falando disso necessariamente, mas nós estamos falando de homens e mulheres que cumpriram o propósito de Deus com suas vidas. Na fartura, na escassez, na saúde, na doença, no ganho, na perda, na alta ou na baixa. Eles desejaram cumprir o propósito de Deus. Eu quero terminar a minha fala com o desfecho do texto. O texto começa dizendo que o tal de Jabez, no meio de 600 e poucas cabeças, se destacou porque é um homem de oração. E aí nós vimos o teor da oração deles. Mas o começo e o fim agora vão se ligar. Ele é o mais respeitado, em algumas outras versões, talvez a que você esteja com a sua Bíblia aí, crente. O mais ilustre. Diz que ele é o mais ilustre. Você vai dizer, pastor, então ele é um ilustre desconhecido, né? Porque só esse pedaço que fala dele é verdade. Ele é o famoso. Quando você fala o ilustre desconhecido, você pode lembrar do Jabez. Ele é ilustre, mas ele só aparece aqui. Mas por que ele é o mais ilustre entre os seus irmãos? Por que o Jabez se destaca dos seus irmãos? Porque ele é um homem comum, um homem simples, com um prognóstico ruim da sua vida, mas que ousa orar, se prostrar, se colocar diante de Deus com a verdade do seu coração. Eu já li muitos textos sobre a oração de Jabez, irmãos. Alguns anos atrás era muito popular livros e tal. E muitas pessoas diziam assim, olha, essa aqui é a receita da oração perfeita.
Você vai ser abençoado se você fizer essa oração aqui. Não é o que ele falou necessariamente, irmãos. A oração dele está alinhada com o propósito de Deus, sim. A oração dele até se parece com a oração de Jesus, a oração modelo de Jesus, sim. Mas não é isso, não é a receitinha do que você vai falar para Deus, mas é o fato de você ter consciência de que existe um Deus vivo, que você pode se prostrar diante dele, porque ele ouve o seu coração e ele muda a sua história. Ele transforma uma história de dor, de perda, de dano, um prognóstico terrível, em alguém ilustre, em alguém que se destaca. E se destaca pelo fato de andar com Deus. E Deus atendeu o seu pedido. Sabe por que Deus atendeu o pedido de Jabez? Sabe como é que essa história termina? Sabe aquela programação que tinha que o Jabez ia causar dores num monte de gente? Sabe aquela história maldita sobre a vida do Jabez? Aquela palavra maldita sobre a vida do Jabez, que ele não daria a carreira certa? De que ele estaria no mundo para repetir com outros aquilo que ele tinha feito com a mãe dele? Deus atendeu ao pedido dele, porque Deus trouxe a solução para isso. Porque o Filho de Deus tomou sobre si as dores que o Jabez poderia causar em alguém. É o que ele faz com a minha vida. É o que ele faz com a sua vida. Ele desfaz a bênção em maldição, porque ele fez o Filho dele maldito em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, o Filho dele. Sem Jesus, não há mudança de prognóstico. Sem Jesus, não há possibilidade de transformação de maldição em bênção. Mas em Jesus, toda a palavra lançada cai por terra, porque é exatamente isso que ele levou na cruz do Calvário. Sabe as suas marcas? Sabe aquilo que já foi dito sobre a sua vida? Sabe aquilo que já foi lançado sobre a sua vida? Sabe aquelas palavras de derrota sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida sentimental, sobre os seus relacionamentos? Tem jeito, tem solução. Quando você se prostra, quando você se ajoelha, quando você confia nesse Deus vivo, poderoso, que muda prognósticos, que muda realidades, que muda a história de vidas, de famílias. Ele faz novo, ele faz para a glória dele. Sabe por que Jabez era ilustre? Porque Jabez era o destaque. Porque Deus transformou a sorte de Jabez. Porque anonimamente um homem, sem beleza ou formosura alguma, caminhou por aldeias e cidades empoeiradas e nos amou até o final. E morreu em nosso lugar. E nos amou com morte de cruz. E ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Ele continua mudando realidades. Ele continua mudando prognósticos. Ele continua mudando histórias. Ele continua transformando maldição em bênção. Ele continua ouvindo orações. Ele continua abençoando homens e mulheres que se prostram diante dele e dizem: Deus, eu não aceito essa maldição sobre a minha vida. Muda a minha história. Tem misericórdia de mim. Eu quero andar contigo. Que o trabalho das minhas mãos sejam abençoados por ti. E que a tua presença seja constante
na minha vida.